Como é que era esse trato? Como era que vocês, da instituição, presidência cerimonial, tratavam? Olha só, deixa eu dizer para você, não, veja, eu nunca tratei, eu nunca lidei pela questão do poder econômico. Sim. De forma alguma. Era ouvir a pessoa para entender se realmente cabia uma conversa com o presidente. Se não, não. Aí não importava se era pobre ou se era rico. Nunca, em nenhum momento, eu pautei o meu trabalho por essa questão. Até porque não acredito nela. Eu não acredito. Eu acredito no ser humano. Não importa o tanto de dinheiro que você tenha. Você pode ter pouco dinheiro e ser desonesto, e pode ter muito dinheiro e ser um cara honesto na relação. Entendeu? Verdade. Então, não é por aí. Não é porque o cara é pobre que ele é honesto. Não é o cara que é rico porque ele é desonesto. Não necessariamente do ponto de vista do trato. Eu não estou falando do ponto de vista de comércio. Isso é outra conversa. Mas, assim, eu sempre tratei as pessoas pelo que elas são. Porque eu acredito que todo ser humano merece carinho, merece amor, merece respeito, merece ser carregado pela mão, se assim for necessário. Você está entendendo? Eu tenho que o ser humano é o bicho mais bonito da face da Terra. Quem entrou aí agora foi nosso presidente, falou em homem bonito, chegou o homem aí bonito aí, entrou na área aí, o presidente da República aqui de Ilhéus, do Partido dos Trabalhadores. Eu não vejo aqui, né? Eu não vejo quem entra. Entrou aí o professor Ednei Mendonça. Um abraço, Ednei. Grande Ednei, grande figura humana. Ele está mandando um abraço para o senhor também. Tá certo. Então, Bira, essas suas andanças pelo Brasil, há um choque cultural? Por exemplo, Bahia, calor, se bem que hoje está fazendo friozinho, né? Calor, aí vai para o sul, frio, né? Vai para Brasília aí, aquela coisa seca, aquele mormaço, né? Conte aí um pouquinho dessa coisa da mistura climática, cultura. Olha só, bom, eu sou nordestino de alma. Eu costumo dizer o seguinte, olha, eu sou goiano de nascimento, né? Então eu digo assim, ó, eu sou 50% goiano. Eu sou 30% nordestino. Dos 30% nordestino, 10% é baiano. Os outros 20% eu vou dividir com os demais estados. E os outros 20% é 10% para o resto do Brasil e os outros 10% para o mundo. Para dar os 100%. Olha, eu sou extremamente apaixonado pelo Nordeste. Por sua cultura, em todos os aspectos da cultura. Da alimentação, da música, do comportamento, tudo do Nordeste. Eu gosto, eu sou apaixonado. Agora, todo estado tem a sua beleza. Sim, sim. Todo estado, toda cultura tem a sua beleza. Não é? Alguns lugares você consegue interagir melhor. Outros menos. Você está entendendo? Mas eu tive a felicidade de trabalhar em todos os estados do Brasil, cada um com sua peculiaridade, né? Mas sempre muito bem, digamos assim, nunca tive problemas maiores que me impedissem de desenvolver o trabalho, né? E aí, sempre tinha boa música, sabe? Sempre tinha uma boa conversa, uma boa comida, né? Que a gente podia fazer e tal. E sempre teve conflitos ideológicos, né? Onde eu mais encontrei conflito ideológico foi no estado do Paraná. Né? Em algumas atividades que nós tivemos, o embate ideológico foi maior. Mas no geral, correu tudo bem, nunca tive maiores problemas de trabalhar. Ô, Bira, nós estamos vivendo hoje, quero mandar um abraço para o meu amigo Maurício Catita. Maurício é um cinegrafista que trabalha na repetidora da TV Globo na Bahia, aqui na região, a TV Santa Cruz. Um cara muito querido também, viu? Pense num cabra bom. Esse tal de Maurício Catita. Um abraço para ele. 10% do baiano
pelo menos 1% de Ilhéus, viu, Bira? Que foi que Luciano falou aqui para você. Não, olha, eu gosto muito da Bahia inteira, né? Eu conheço a Bahia de ponta a ponta. Fui casado com uma baiana, inclusive. Eu conheço bem a Bahia. E falo para o pessoal que, assim, na verdade, eu queria, quando eu me aposentasse, eu queria morar em Ilhéus, na região. Eu gosto muito dessa região aí, acho uma região muito bonita. Tem você como amigo aí, companheiro, Meu tem padrinho. o Ednei, tem o Ednei e tal, tem o Zé lá em Itacaré, né? Tem o pessoal aí em Itabuna, o Everaldo, entendeu? As pessoas que eu tenho muito apreço, muita alegria de conhecer. E como o Luciano disse, ó, a gente tem muito carinho especial por você. Isso é fato. As pessoas gostam muito. E eu gosto muito. Daí eu queria, assim, no primeiro momento, na hora que passar essa pandemia, venha para cá, casa você tem para ficar. Vou pegar o carro e vou para aí, passar pelo menos 15 dias. Venha mesmo. Porque eu acho que, assim, eu gosto muito daí, né? Eu acho que a Bahia, como é um dos, digamos, é como um berço cultural do país. Verdade. Né? Eu estava vendo a live essa semana do Gilberto Gil, com o Gilberto Gil e eu esqueci o nome da outra lá. Maravilha. Quando você pensa no Isa, quando você pensa no Jorge Amado, né? Quando você pensa em tanta gente, né? Que fez Caymmi, né? Marighella, né? Exatamente, Caetano. Quando você pensa nessas figuras, você vê o quanto a Bahia contribuiu com a cultura brasileira. Né? Verdade. E essa semana eu estava vendo, domingo, o programa do Rolando Boldrin, na TV Cultura, e um cidadão que é baiano, ele diz assim, eu cheguei ao Brasil ontem. Ele estava no programa, né? Mas de onde você veio? Eu estava em Salvador, estava na Bahia. Assim, essa imensidão que é, do ponto de vista cultural, do estado da Bahia. É gigantesco. É gigantesco culturalmente, é gigantesco territorialmente, mas ele é muito maior do ponto de vista cultural. Se você pega toda essa cultura do axé, né, que foi um momento bonito, você pega o mundo do samba, né, que tem grandes figuras. Então você tem do cinema, do teatro. O samba nasceu aqui, pô, não é Côncavo. Lázaro Ramos, né? E tantos outros. Né? Então a Bahia é um celeiro de cultura para o país. Verdade. Ô, Bira, quero mandar um abraço à querida Ana, que entrou aí para nos prestigiar. Muito obrigado pelo carinho. Nos tempos de crise, tá me ouvindo, né? Estou te ouvindo. Em tempos de crise, de conflitos, diferentemente quando era na sua época, que tinha um respeito muito grande tanto do governo federal para o estado quanto para as prefeituras. E hoje a gente vê, na verdade, enfrentamentos contínuos. Entrou outra figura maravilhosa aí, Miralva Montinho. Miralva Montinho é professora e também grande líder do Partido dos Trabalhadores aqui na região sul baiana, viu? Maravilha. E hoje, os tempos atuais, entrou outra querida amiga aí que entrou agora, Luciana Pauletti. Luciana Pauletti é uma liderança nova, no sentido de atuar hoje no segmento das mulheres. Ela é filiada ao Democrata, mas é um ser humano especial. É uma empresária na cidade, faz um trabalho social muito bom. Eu sou fã dela, viu? Um abraço, viu, Luciana? E o que acontece? Os conflitos que hoje temos entre poderes, seja federal com estadual e municipal, diferentemente como era na sua época, que você estava na gestão, que tinha o diálogo, mesmo não sendo do mesmo partido, mas tinha um diálogo. E na Bahia nós temos um grande exemplo, mesmo do que está acontecendo nacionalmente, o prefeito Assemineto, que é do Democrata, da minha amiga
Luciana Pauletti, um abraço, em construção no combate ao coronavírus em Salvador, na região de Salvador, faz uma parceria muito importante com o governador Rui Costa do PT. Então, esse diálogo, que na época que você estava na Secretaria Especial lá, funcionava, hoje ainda funciona pontualmente em Salvador, né? E eu acho que é um assunto bastante interessante para você falar sobre isso. Olha, a primeira coisa, a gente tem que ter muita clareza, né? Dos dois projetos políticos. O projeto político que está engendrado no governo atual, verdade, não perpassa o atendimento às necessidades do povo. Não perpassa. O projeto deles, na verdade, é destruir todas as políticas públicas que de alguma forma melhorava e melhora a qualidade de vida da população. Eles destruíram todos os programas. Eles estão destruindo todas as nossas políticas públicas. E, consequentemente, algum Estado que venha querer desenvolver atividades nesse sentido entra em conflito. Por quê? Porque não é projeto, não é algo que o governo federal quer fazer para a população dos estados. Ela quer que os mais pobres continuem mais pobres, que de preferência que morram. Que é isso que eles fizeram. Tem até um abraço aí que mandaram para você, ó. Miralva mandou um abraço aqui, ó, dizendo que você é uma grande personalidade. Tá certíssimo. Um abraço Quero agradecer a entrada de nossa amiga Sandra aí. Um abraço, Sandra. Muito obrigado por estar aí. Minha prima olha quem tá na área aí, Lucileia, minha amigona e prima querida. O nosso amigo Roberto. Muito obrigado, Roberto. Então, esse conflito nacional com o estadual. Então, veja você, não é projeto do governo federal, do presidente da República, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tanto assim que ele, aqui em Brasília, saiu pela cidade inteira, de alguma forma, creio eu, não posso afirmar porque não tenho os testes, mas de alguma forma incentivando as pessoas a se aglomerarem. E na aglomeração, você sabe que a transmissão do vírus, do coronavírus, do Covid-19, ela acontece muito rapidamente. Ô, Bira, sua sobrinha tá mandando um abraço aí, viu? Sandra. Sandra Dias. Um abraço. Então, veja só, ele saiu por aqui fazendo isso, incentivando, ao invés de trabalhar para que as pessoas se protegessem, ele foi sair por aí disseminando a doença. E uma coisa muito clara, é muito claro, em grande medida as pessoas estão preocupadas em cuidar de quem fica doente. Aí faz o hospital de campanha, faz não sei o quê, mas na outra ponta libera para que as pessoas circulem de qualquer jeito. Nós estamos aqui em Brasília numa situação dessa. Daqui a pouco nós não vamos ter mais leite de UTI. Complicado. Por quê? Por quê? Porque as pessoas, os ônibus lotados para vir para o trabalho, liberou o comércio, os ônibus lotados para poder vir para o trabalho, o cara tem que vir trabalhar, e porque o governo não... Porque qual que era a proposta nossa do Partido dos Trabalhadores? Que se desse um salário mínimo, que se pagasse o salário dos trabalhadores, quem estava empregado, que o Estado brasileiro pudesse bancar o salário dessas pessoas. Até para ajudar os empresários também, né? Isso, que você pudesse, para quem não trabalhasse com carteira assinada, que você pudesse dar um salário mínimo, que era para que você pudesse fazer girar a economia sem fazer aumento da doença. Sim, sim. Então, agora, o que o governo fez? Ele queria dar R$300, com muito esforço das oposições e do PT, principalmente, nós conseguimos que chegasse a R$600. E alguns ainda nem receberam, porque aí tem algumas dificuldades e tal. Eu não quero ficar nas dificuldades, mas alguns receberam. Então, no nosso tempo de governo, o projeto político era de favorecer os mais pobres, favorecer os mais necessitados. Verdade.
E aí você pode pensar nas políticas públicas, por exemplo, imagine aí na região de Ilhéus, na região do sul da Bahia, o Luz para Todos, que chegou nas casas das pessoas na roça. Vamos pensar no Bolsa Família, que chegou na mão, no bolso de cada trabalhador brasileiro necessitado. Né? O Minha Casa Minha Vida, milhares de moradias que foram construídas. Então, todas as políticas voltadas para você fazer girar a economia e também melhorar a qualidade de vida do povo. Esse era o nosso trabalho. O senhor tocou num assunto importante. Quero também mandar um abraço para meu amigo Diego. Diego, sou seu fã, viu, Diegão? Entrou aí. Nilza Cristina, companheira Nilza, um abraço. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua, eu acho que é a maior de todas as profissões, do meu ponto de vista. É a profissão de professor. O senhor é um professor nato, né? O senhor é uma pessoa que chega nos lugares, nos ensina. No mundo atual, onde valores de famílias, valores de caráter são deixados a segundo plano. Um abraço ao nosso amigo Gilson Nascimento, entrou aí, um forte abraço. Obrigado, Cristina. Como é difícil, é fácil hoje ser professor ou era mais fácil antigamente? Eu como professor de experiência... Olha só, Jefferson, toda profissão, todos nós vivemos no seu momento histórico. Sim. Em cada momento histórico você vai ter as dificuldades do momento histórico. Se você pensar o que era a educação nos anos 60, né? Mas, bom, aí nos anos 60 veio a Woodstock, veio a revolução sexual, as liberdades conquistadas e tal, parará e tal, e muito mais. Aí você tinha um jeito de fazer educação. Quando chegou nos anos 70, né, houve alguns combates ao jeito de educar. Quer dizer, não podia mais reprimir, o pai não podia mais dar um tapa na bunda do menino, e não sei o que, tal, uma série de coisas. Hoje, ser professor, porque, na verdade, ser professor não pode ser uma atividade como profissão só. Sim. Assim, é como você pegar um prego, como você levantar uma parede. Não. Ser professor é muito mais do que isso. É claro que é uma profissão como qualquer outra, mas a questão da paixão por ensinar tem que prevalecer. Porque senão você vai cobrar do menino aquilo que você não deu conta de ensinar muitas das vezes. Porque eu já tive muitos problemas na escola por conta de professor que achava que deixar 27 alunos, uma turma de 40, 42 alunos, você deixar 25, 20, 30 alunos de recuperação, era vantagem. Eu dizia para ele, eu duvido da capacidade, da sua capacidade, professor. Será que 30 meninos não aprendeu? Ou é você que não tem capacidade de ensinar? E você quer cobrar dele o quê? Entende? Então, no momento atual, eu diria para você que é o seguinte, é a mesma coisa. Como é que eu vou dar amor a esses meninos? Porque no momento nós estamos vivendo o capitalismo. O capitalismo vem ao longo dos séculos e principalmente nas últimas décadas, cada vez mais fortalecendo o individualismo. Sim, sim. Fazendo a gente comprar o que não precisa. Endividar para aquilo que não precisa. Verdade. Porque coloca como ser feliz é quem tem um carro zero. Ser feliz é quem tem uma televisão de 59 polegadas. E as pessoas embarcam nisso. E as pessoas, por exemplo, um pouco do que nós falamos antes. Quer dizer, não tem uma coisa mais terrível, um dito popular, que é assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Quando eu digo isso é terrível, porque eu estou deixando de desconhecer a necessidade do meu irmão, meu vizinho que está do lado. Então, hoje, o ser professor hoje
é lidar com essas questões do individualismo que está acontecendo e como fazer com que os conhecimentos possam ser somados e não divididos simplesmente. Porque quando divide, os ricos ficam com 99%. E nós, trabalhadores, os pobres, ficamos com 1% disso tudo. Entende? Então, há uma necessidade de que nós possamos pensar, de que nós, professores, eu gosto de ser professor. Eu amo ser professor, estou agora aposentado, mas enquanto estive em sala de aula, enquanto estive na educação, foi pensando no bem-estar social da criança, do adulto, mas do mundo. Que homem eu estou criando? Que homem eu estou educando? Que mulher eu estou ajudando a construir? Pensava, sempre pensei, nunca fiz proselitismo político em sala de aula. Nunca neguei que era petista. Nunca neguei. Sim. Mas nunca fiz qualquer, dizendo assim que o meu partido era o melhor. Mas sempre dizia, vocês têm que ter o partido de vocês e para fazer o melhor para a sociedade. Por quê? Nós estamos formando um homem que interage, que queira participar, que seja participativo, que participe na associação de moradores, que participe lá no clube, no time de futebol do bairro, que ajuda na escola. A gente precisa construir um cidadão participativo. Porque, para além dos conteúdos, né? Matemática, história, qualquer... Porque esse não precisaria de nós. Verdade. Hoje ele não precisaria de nós. Eu acho que mais do que nunca hoje, o professor é aquele que consegue ajudar os alunos a interagir, a sociabilização do ponto de vista da construção de uma sociedade onde a exploração possa um dia ser só um risco na história. Sim. O senhor como historiador, também professor de história, né? A história se repete? Com suas nuances. Veja, porque a história da exploração do homem, ela não é de agora. Né? O homem vem aperfeiçoando ao longo dos anos as formas de apropriação da mais-valia produzida. Quer dizer, lá atrás era de um jeito, hoje é de outro. Né? Quer dizer, pobre é pobre e rico é rico. Não tem essa conversa. A luta de classe, mais do que nunca, ela está presente. Só que, qual que é o grande problema? Hoje, boa parte dos trabalhadores, bancários, por exemplo, já não se acha mais trabalhador, não se acha trabalhador. Não se sente trabalhador. O cara que trabalha com computação, na área de tecnologia, ele não acha que ele é trabalhador. Professor, em grande medida, não acha que é trabalhador. E aí, quando eu não me sinto trabalhador, eu também não consigo me juntar com outro trabalhador. E aí é que as coisas acontecem. E aí, seria um tipo de alienação? É um tipo de alienação. É uma alienação ao capital, ao consumo. Eu me sinto classe média. Mas o que é classe média? Né? A gente tem que estudar isso. Mas, então, veja, o grande problema é a história. Por exemplo, hoje, o cara que... do computador, é isso que eu acho que é o melhor exemplo. O cara não acha que ele não é mais trabalhador. Para esse cara, para essa gente que se acha classe média, trabalhador é só o trabalhador braçal. É a pessoa que limpa a sua casa. Aí não seria um pouquinho... Aí não seria um pouquinho parecido como era lá atrás? Como é que é? Mesma coisa. Aí, eu lembro de um fato histórico, que o senhor como historiador também sabe bem disso, quando o grande Barão do Rio Branco, na inauguração da ferrovia, fez uma pá de ouro para o imperador pegar. Isso foi uma afronta. Mas é isso. Isso aí ficou na cultura do brasileiro, talvez? Não, não é só mediano. Não é só no Brasil.
Não é Manda um só no abraço pro meu Brasil. amigo Danilo aqui, viu? Que entrou aqui. Nossa amiga Meline. Abraço. Olha só, não é só no Brasil. A nossa grande questão, o Marx, quando diz lá atrás, trabalhadores do mundo, univos. Nós já tivemos uma boa experiência no Brasil, nos anos 80, quando os trabalhadores da Volkswagen, alemã, né? É a Volkswagen, tinha aquelas comissões de fábrica, e eles apoiaram os trabalhadores do ABC, lá na Alemanha. Então, nós temos problemas, o Jefferson, a necessidade da gente perceber quem somos. Sim. O nosso trabalho de professor precisa passar, e não é só de professor sala de aula, você liderança, todos nós, como é que a pessoa se sentir ela como sujeita da história. Não é sujeito do ponto de vista do isolamento. Eu sou eu e pronto, e o resto é nada. Não. Eu sou um ser humano que precisa de outro ser humano, que a gente junto, a gente pode ser forte. Aí não seria uma tática do sistema capitalista de não deixar os trabalhadores se identificar das categorias variáveis? Não, mas sem dúvida, o ponto de vista... E aí não tem união de classe, não tem união de classe trabalhadora, não tem falta... Não vai aparecer Lulas, Brizolas da vida para defender pautas trabalhistas? Não seria uma forma? Não, veja só, o que isso que você colocou... Infelizmente o nosso tempo tá acabando nessa live, a gente pode reiniciar em outro bate-papo, né, assim que terminar. Eu só queria fechar agradecendo a todos que estão por aqui. Em 1 minuto ela vai cair. Aí eu renovo, o senhor entra e a gente continua o bate-papo até quando o senhor concluir o seu raciocínio. Tá, tá bom, tranquilo, sem problema. A gente continua agradecer Maria que entrou aí, muito obrigado. Pode continuar até fechar. Aí, enquanto isso, eu aproveito para ir ao banheiro. Olha só, é fundamental que os trabalhadores, nós que estamos em algum espaço que consiga aglutinar pessoas, trabalhar isso. Quer dizer, sim, quem eu sou nesse meio? Quem eu sou nesse grupo? Tá fechando essa live, a gente vai abrir outra para discutir essa temática. Um abraço para todos.